Então, a minha maior dificuldade é isso aqui, ó. Meu Deus, medo. O que você vai mostrar? Acho que estava esperando uma coisa pior. Então tá bom. Flash, fala, qual o seu problema com Flash? Olha, são poucos eventos que eu faço, mas eu não sei se é por medo ou não sei o que acontece, Uhum. mas assim, não sei. Eu queria perder esse medo desse negócio aqui, porque eu gosto mais de ensaio externo, né? Uhum. Então, assim, ensaio externo. E quando é evento, essas coisas assim, nossa, eu fico muito nervosa. Assim, Tá. eu queria perder o medo. Você tem alguma dica para perder o medo? Tenho, tenho várias dicas. Só me conta uma coisa. E se o seu nome não me é estranho? Você é aluno do Poder da Autoria? Ainda não. Ainda não. Você está sempre aqui, né? Então tá bom. Eu já sei até seu nome. É diferente, é Gici né? Gici eu sempre me atrapalho. Ó, olha aqui. Primeiro medo que eu tinha pra você é dizer sim. Posso ser sincero? Posso ou não posso? Pode. As suas três, né? Mas uma acho que é você. As suas duas fotos que você tem marcado como fixado no perfil do Instagram é muito boa. Obrigada. E agora eu vou dar um puxão de orelha. Com medo você nunca vai vencer sozinho. Não se mence o medo. Medo é você aprender a ir com medo mesmo. Você colocar a coragem do lado e dizer assim, eu vou com medo mesmo, sabe? E quando você vai conseguir fazer isso? Quando você entendeu por que você vai para o evento. Porque hoje você vai para o evento mais ou menos por causa disso daqui. Não está claro para você por que você quer fazer evento. Você está fazendo evento porque alguém te chama, não é? Uhum. Exato. E aí tá errado. Você está deixando as pessoas levarem a sua empresa para onde elas querem que leve. Então você tem que fazer duas coisas na sua vida. Ou você vence e vai com medo mesmo e começa a assumir, entrar no mundo dos eventos. Ou você Uhum. simplesmente diz, eu não vou fazer evento, eu não preciso desse maldito flash, porque eu só vou fazer ensaios externos, como você tem várias fotos aqui de ensaio externo e que tem um belíssimo potencial para isso também. Só que você está naquela, meu Deus, é que agora me chamaram para um evento, não posso negar, eu vou. Sabe? Você está não, você está vendo o seu negócio não como um negócio, você está vendo o seu negócio, uma fotografia, como se fosse uma robista que ganha dinheiro. Bom, e aí, sabe o que eu fico? Eu fico chateado. Porque eu olho para você, eu olho para o potencial, você está sempre aqui nas lives e não investiu nem no poder da autoria ainda, porque tem. Medo. Por que você tem medo? Não sei, eu me cobro demais. Mas também, às vezes, né, eu não consigo dar o passo à frente, né? Como se Tipo cobra assim, eu. demais? Como assim se cobra demais? Você não está Então, nem estudando, você está estudando? não, eu já fiz algumas coisas, alguns cursos, tudo, quando eu comecei, para poder entender. Antes de conhecer o seu curso e tal, bem antes. E assim, eu não sei, eu me cobro muito, assim, Não faz sabe? sentido. Eu olho. Não faz sentido. Você É, se não tem. cobrar muito. É tipo assim, eu quero aprender muito a falar inglês. Quero muito falar inglês. Mas não faço nenhum curso de inglês. Você entende que você está se cobrando de forma errada? Porque se você quer muito Uhum. uma coisa, você tem que investir naquilo. Eu quero muito aprender a falar inglês, mas aí eu não estudo inglês porque eu me cobro demais. Cara, não faz sentido. É, eu, E eu sei que você, eu, e quando você olha para sua foto, eu sei que dá um medinho, é difícil. Mas quando a gente olha e o Kunz traz os exemplos de fora do mercado, aí dá para aterriza, né? Cara, se você quer uhum. aprender muito inglês, você se cobra muito, tem medo de falar inglês em público e por isso que não consegue destravar o inglês, o que você tem que fazer? Você tem que estudar inglês para alguém te destravar, fazer você falar para ele, ouvir num ambiente controlado, para depois você criar coragem de falar num ambiente mais aberto. É Uhum. isso. Na fotografia é a mesma coisa, sabe? Mesma coisa. Pô, você tem um potencial muito massa. O problema não está no flash, tá? O flash é
só a desculpa que você tem para dizer que você está com medo. Tá, Você tá o meu com marido fala, é a peça que tá atrás. a pecinha. Gostei do seu marido. Gostei do seu marido. Fala para ele que eu acho que é a mesma coisa. Geralmente é, tá? E o problema não é você, tá? Só pra gente aterrissar. Não é você. Uhum. É a maioria dos fotógrafos que o problema geralmente tá na pecinha atrás. Aqui, ó, nessa peça. Tá? E não é nem nessa peça, tá? É nessa. Porque às vezes a gente se bloqueia mesmo. Deixa eu te fazer umas É, perguntas. Vamos lá. Você estava comigo na reunião ontem à noite? não tava. Total. Por que você não estava? Então, eu não cheguei a ver a inscrição por conta da correria mesmo, senão eu tinha me inscrito, porque sempre eu tô em tudo que você posta, eu Total. tô. Só não consegui entrar ainda, fazer o curso, mas Legal. Mas eu ó, creio que eu vou o conseguir que logo. o que nós vimos ontem à noite era para você, para desbloquear isso, destravar isso. Ontem eu falei abertamente de umas coisas que eu não costumo falar aqui, não. Falar de dinheiro, falar de faturamento, falar de faixa preta, falar de passo a passo, dar uma chapuletada. E é importante, sabe Uhum, para quê? Para a gente destravar isso na nossa cabeça. Entende? Então, assim, uhum, ó, você vai aprender a mexer no Flash dentro da diretoria? Vai. Mas o problema não é o Flash, porque muitas vezes você nem precisa do Flash no evento. Você uhum, acha que precisa porque você tem insegurança. Mas às vezes não precisa. E se precisar, é simplesmente assim. Agora eu vou te dar dica, tá? Você vai fazer o quê? Com flash ou sem flash, você vai fotometrar da mesma maneira. ISO mais alto que você pode, abertura mais aberta que você pode, velocidade mais baixa que você pode. Você sabe o que é isso? Já falei várias vezes aqui, uhum, talvez você saiba. Então, ISO mais alto que você pode, depende da sua câmera. Abertura mais aberta que você pode, depende da sua lente. E velocidade mais baixa que você pode, depende do que você está fotografando. Dito isso, você fotometrou e trouxe mais luz possível do ambiente. Se você for fotografar e ainda estiver faltando luz, agora é hora de plugar o flash na sua câmera. Pluga o flash na sua câmera, liga ele. Coloca ele em TTL. Seu flash tem TTL? não, Não tem TTL. Você comprou um flash Xing Ling. Xing Ling. É, tá vendo? Tá vendo que custa mais caro a gente não saber do que saber? Ah, conhecimento é caro, né? Mas caro mesmo é não ter o conhecimento. Então você vai fazer o quê? Não tem o flash TTL. Tá bom, deveria ter. Mas se não tem, o que você vai fazer? Você vai botar em manual, então. Beleza? Uhum, E aí você vai colocar lá em 1/128, que é na potência quase que mínima dele ali, né? Dependendo do seu flash aí, né? Mais 1 para uhum, 128. Então você vai ter uma disparar bem, bem fraquinho. Daí você vai fazer o quê? Você vai definir se você vai rebater ele, que eu realmente recomendo para trás e para o lado, ou você vai usar ele como difusor. uhum. Qual você costuma usar? Rebater ou usando com difusor? Eu sempre uso para rebater. Tá bom, então tá. Então, sempre já é errado, né? Porque nem sempre dá. Então, É. nem sempre dá. Sempre é muita coisa, né? Então, depende. Às vezes é melhor rebatido e às vezes não. Mas se você Uhum, for rebater, você vai rebater da forma correta, achando a parede certa, né? E aí você vai uhum, fazer o quê? Ah, ficou muito fraco ainda. O que você vai fazer? 1/64. E aí deve ficar bom. Se ainda ficar uhum. muito escuro, pau. Depois de 64 é o quê? 32. 1/32. E aí você vai subindo. E aí você vai subindo. Mas você começa de baixo para cima, do mais fraco para o mais forte. Por quê? Porque assim você usa o mínimo possível do flash e traz o máximo possível da luz ambiente, que é o tipo de fotografia que eu gosto e que, olhando para o seu trabalho, é o tipo de fotografia que faz mais sentido para você, na minha opinião. Então é isso. Uhum. Aí você vai dizer assim, só isso? Cara, basicamente as aulas do Poder da Autoria são isso com uma didática melhor, com mais detalhezinhos, para você conferir e tal. Mas é basicamente isso, porque Flash não tem mistério. O problema é o nosso medo com o evento, a medo da maioria com o evento. E aí dá culpa pro Flash. Você entende? Acha um Uhum. culpado, sabe? Acha um culpado. Então, É porque eu faço um trabalho na minha igreja e eu não uso flash lá.
Então, assim, eu sempre a fotometria básica é o que você me passou, Uhum, né? Para deixar mais clara possível, porque na igreja não tem como ficar jogando flash na cara de ninguém, né? uhum. Mas eu acho que é mais um medo mesmo de certos eventos assim, deixar muito estourado, alguma coisa assim. Então, eu acho que exatamente isso. Começa É com... aqui, ó. Exato. Só que como é que você vai vencer esse medo? Ó, você tem filha? Eu tenho. Ela tem medo do quê? Qual é o medo que ela mais tem medo, sabe? Assim, medão, assim. Nossa. Eu moro aqui no sítio, né? Então, eu posso dizer que o medo, assim, de animalzinho é sapo. Ela tem medo de sapo. Tá bom. E o que que acontece quando ela vê um sapo? Ela sai correndo. Pra onde? Comigo, pra dentro de casa. Pra dentro de casa, pra você, no seu colo. Não sei qual a idade dela, mas, né? Tá vendo que o que as pessoas fazem quando elas estão com medo? Elas precisam de ajuda, elas precisam de alguém. Alguém que aceite o medo delas e diga, cara, o sapo não vai te fazer nada. Eu não sei como é que você faz, tá? Mas o que eu faria? E eu não sou pai, tá? Mas eu sou filho. O que eu faria? Cara, não tem nada de errado com o sapo. Vamos levar ele pra fora, vamos levar ele lá pra natureza de novo, deixar ele lá. E a gente vai continuar vivendo a nossa vida agora. Ah, se você tem medo, ele não precisava ter vindo aqui dentro, então vamos levar ele lá pra fora. Ele veio sem querer pra cá. Ou seja, Uhum, aceita o medo dela, resolve o problema e a vida que segue. Tu entende? E é uhum, isso que nós profissionais também temos que fazer. É aceitar o nosso medo, mas andar de lado de pessoas que vão ajudar nós a resolver esse medo. Tu entende? Porque senão a gente só fica fugindo do sapo o tempo todo. E daqui a pouco a sua casa enche de sapo e quem mora lá é o sapo e não mais ela, porque ela fugiu correndo do sapo. Então a gente uhum, tem que tomar cuidado com isso. E isso acontece com a sua filha, acontece com você, acontece com todos os fotógrafos. Então, medo é uma coisa que a gente tem, eu também, ó, tenho medo, sabe de quê? Tenho medo de escuro. É muito louco, porque eu tenho medo de escuro. Um grandalhão desse, né? Eu tenho medo de escuro. Se eu ficar sozinho no escuro, me dá um ruim. Não é o medo de, ai meu Deus, vou sair gritando e correndo, mas me dá um ruim. Escureceu tudo, eu tô uhum. sozinho, me dá uma sensação ruim. A Diana não tem, a Diana pode escurecer tudo, ela ficar sozinha, ela tá de boa. Eu não fico de boa, eu fico assim, caralho, deixa eu ligar uma luz ou ir para algum lugar. Só que o que acontece? Eu aprendi a lidar com isso. Então a gente tem que aprender a lidar com os nossos medos na fotografia e a gente aprende a lidar com os medos dominando aquilo que a gente tem medo. Então, dominando o flash, dominando as situações. Então, cara, eu vou tentar liberar o replay, tá? Da reunião de ontem para vocês ainda essa semana poderem assistir. Provavelmente entre hoje e amanhã, eu acho que a gente vai conseguir. Saindo da live aqui, eu vou conversar com o time e acho que vai dar certo. Para você Tá. assistir. E você vai ver como pessoas que tinham muito medo, fotógrafos que tinham muito medo, desbloquearam esse medo e estão prosperando muito, fazendo, acontecendo. Então, assim, Uhum, queria muito te ver lá na Power ou no Poder da Autoria, depende da sua velocidade de crescimento, porque você tem um potencial uhum. muito legal. Você está sempre aqui nas lives e aí você está pagando o seu conhecimento com o seu tempo. E esse é o problema. Sabe por quê? Porque você passa horas e horas e horas e horas e horas, e horas aqui para aprender um detalhinho. E aí você não Uhum. paga com dinheiro, porque é gratuito, beleza, mas você paga com o seu tempo, que é a coisa Legal. mais preciosa do mundo. E se você tem filha, você sabe que o tempo não volta, né? Sim. Então, é isso, tá? Faz isso que eu te falei sobre o Flash, testa aí, vai fazer sentido para você, eu tenho certeza. E, cara, próxima turma do Poder Doutoria esteja com a gente. Ou assista a reunião secreta ainda essa semana. E talvez, quem sabe, você não desbloqueie o medo para pular etapas e ir direto para pau. Vai ser Uhum. massa demais, tá? Como o... Meu Deus do céu. O Lucas, que estava aqui, o Barba. Você não sei se você viu. 6 meses. Eu vi. Vai cair direto para Uhum. Power. E eu tenho certeza que daqui em breve a gente vai estar mostrando a tabela de faturamento dele, a evolução dele. Então, se ele sim, por que você não? Tá bom? Consegui Tá te bom. Muito ajudar? obrigada. Conseguiu. Mesmo.
É exatamente, né? Como você disse. Além de praticar, só que além de praticar, tem que perder esse medo. E eu tava aqui, ai meu Deus, o que que eu, né, o terror da minha vida é, só que, como você também disse, tem lugares que não vai precisar. Mas, quando precisar, eu não posso ficar assim, Tem ai meu que Deus, saber usar. Exato. é, tem Ó, que olha para saber mim. usar. Você não quer contratar, você não gostaria de contratar um fotógrafo que chegar na hora e não saberia usar aquilo que ele tem que usar. Você não quer ir no dentista que sabe lá as paradas, mas que se tiver que fazer uma anestesia, ele não sabe fazer, né? É, Então a gente não pode ser esse profissional que a gente não quer contratar, uhum, tá bom? exatamente. Tamo junto. Como eu falei, é porque eu gosto tanto de ensaio externo e, e às vezes eu vou fazer algo assim, algum evento, alguma coisa, e porque eu quero aprender mais sobre o evento, tudo, mas o externo é o meu aconchego ali. Você É percebeu, né? As seu, minhas tá acon... tudo é seu no. aconchego porque é a sua zona de conforto, moça. É. Aí Vamos quando eu me lá, deparo vamos com algo destravar essa assim, parada. Tá, vamos lá. Eu ia encerrar, mas eu não vou. Você tá na beira do precipício, deixa eu te empurrar. Vamos lá, vamos lá. Quanto você fatura hoje, em média, mensal? olha, eu tenho tido poucos trabalhos Quanto ultimamente. você fatura? Olha, Não sei. bem pouco mesmo. O que que Quase é nada. pouco para você? O que que é pouco? Quero saber, você não sabe o valor, é isso? Não, não consigo. Tenho, ultimamente eu tenho tido poucos trabalhos mesmo. Tá bom. Mas você sabe ou não sabe quanto fatura? Só isso que eu quero saber. Não precisa me falar. Não, porque assim, o valor de ensaio é assim, como faz pouco tempo que eu comecei, então praticamente é bem baixo mesmo, do que eu costumo ver. Aí o que acontece também, eu me pego muito na comparação de outras pessoas. E aí isso um pouco me impede. Então, assim, eu tô caminhando. Tem alguns trabalhos, para essa semana tem algumas coisas, mas assim, não é, entendeu? Entendeu? É aquela gato pingado. Já ouviu falar? Já ouvi falar. E quando é que você vai Gato fazer o gato? pingado. E quando é que você vai fazer o gato chover ao invés de pingar? É, então. Ó, E vamos aí eu lá. fico Deixa pensando eu te fazer assim, uma mas pergunta. O que é que você vai fazer para o gato começar a chover ao invés de pingar? Qual o seu plano tem para que me fazer isso? movimentar, né? Movimentar fazendo o quê? Investindo em algo que eu possa. Que mais? Só investir não vai resolver. O que mais você tem que fazer? Tem que mudar minha mentalidade de muita coisa, Mudar a mentalidade. talvez. Que mais? Ai, não sei. Eu tô te botando Diga numa aí. enrascada. Eu tô te botando numa enrascada. Eu sei disso. O que eu quero te dizer é, se você não sabe o que você vai fazer, você não sabe nem o que você vai fazer. Imagina saber como fazer. Imagina fazer. Se você não sabe o que, nem como é que você vai fazer? Você não vai fazer. E aí você vai ficar nesse gato pingado aí. É, Tu entende que esse é o problema da maioria dos fotógrafos? Que a coisa não está indo como ele gostaria, mas eu perguntar, mas o que tu vai fazer para mudar? Não sei. Se você não sabe qual é a chance de mudar? nenhuma, né? Uma. Porque assim, se você tentar, eu vou fazer isso, e fizer tudo errado, pelo menos você tem uma chance de acertar. Sabe? Uhum. Às vezes mesmo fazendo errado, o cara, sei lá, dá sorte, acerta. Mas se o cara não souber e não começar a fazer alguma coisa, a chance é zero. Uhum. A chance é zero, sabe? Então, é isso. Assim, vou te incomodar um pouco para isso, porque eu quero que você faça. Porque senão fica mais ou menos aquilo que eu tô falando bastante, cara. É tipo assim, é o médico falando com o médico. E aí, meu, o que que você vai fazer para melhorar, médico? Aí você fala, não sei.
Fala, então tá, então continua atendendo teus pacientes aí, se um morrer tá tudo bem, acontece, né? De vez em quando a gente erra o flash, um morre. Aí parece duro, né, se eu fosse falar com o médico. Mas quando eu tô falando com o fotógrafo, pode, né? Ah, não, tudo bem, se errar o flash lá, estourou a foto, ah, tá tudo bem. Cortou o dedo errado do cara lá, do médico lá, tá tudo bem. Não tá, né? Ou não deveria estar. Então, assim, eu vejo a nossa profissão tão importante quanto o médico vê a profissão dele. Como engenheiro, eu Uhum. vejo uma profissão dele. Eu vejo. Para mim é da mesma forma, a importância é a mesma. Aí tem gente que vai discordar de mim, vai dizer assim, não, engenheiro, médico é muito mais importante que o fotógrafo. Para você, para mim não, para mim é mais importante, você entende? A gente não vive sem médico, sem engenheiro, mas a gente também não vive sem fotógrafo. Então, Uhum. para mim é tão importante quanto, sabe? Assim, Uhum. é tão importante quanto um motorista de ônibus ou um piloto de avião. A gente precisa dos dois, sabe? Apesar de piloto de avião ganhar bem mais, o risco é maior, a gente precisa dos dois. Uhum. Então, o que eu estou tentando te dizer é, para mim, eu tenho que defender minha classe. E cada vez mais eu estou levantando essa bandeira. Sacou? Faz sentido? Uhum. Então é isso. Sim. Eu não, assim, por eu estar há pouco tempo, né? Eu não coloco muita culpa por eu morar no interior, cidade pequena, porque assim, eu vejo todo mundo tem um potencial, né? Assim, para quem quer trabalhar com fotografia, todo mundo tem a sua maneira de expressar, né? Porque além da arte né? Enfim. Então eu não coloco a culpa no lugar. Então eu tento pensar assim, até eu ter as condições perfeitas para poder fazer, que nem no caso, assim, eu quero muito entrar no poder da autoria, é uma coisa assim que eu almejo muito, e eu sei que a hora vai chegar e eu vou conseguir entrar. Só que até isso, assim, eu tento pensar assim, o que, que eu posso, desse pouco, ir praticando já, para que ao meu redor vejam a minha arte como autoria minha, né? Porque assim, eu tenho o meu jeito de fotografar, eu tenho a minha essência, que é o essencial de todo fotógrafo, cada um é particular, você tem a sua, eu tenho a minha. Então, assim, eu tento ao máximo expressar isso nas minhas fotografias. Então, assim, eu gosto muito de ensaio externo, infantil, família, gestante. Então, assim, a questão do flash é só uma questão, né? Tipo assim, vai praticar, vai fazer, com medo ou sem medo, tá e faz. Mas, assim, eu não coloco a culpa no lugar. Mas, assim, agora, sobre não ter muitos fechamentos, não sei, porque sempre estou postando, sempre divulgo. Tô caminhando. Tô caminhando aí. Tá caminhando. Caminhando. Mas às vezes Porque não, não basta eu fazer. gosto muito do nicho infantil, entendeu? Eu gosto muito, assim, no nicho infantil. Então, assim, é uma área que, não sei. Entendi, Então, entendi. Mas aqui, ó, a tem questão é que às que... vezes, ó, assiste a reunião secreta no replay. Eu vou liberar esse replay, vou ter que dar um jeito. Porque lá eu vou dizer, lá eu disse para lá eu mostro para você, não adianta fazer caminhar. A gente tem que analisar o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado. É, E então, a é gente, isso. Aí eu fico pensando, o que eu estou fazendo de errado, isso se né? chama ponto Que cego. a É achar primeira seu ponto cego. acreditar no trabalho tem que ser a gente. A gente acreditando na gente, nem você falou para mim, você tem um potencial. Muitas vezes eu não enxerguei esse potencial. Meu marido falava, nossa, suas fotos são bonitas. As outras pessoas elogiavam, nossa, não sei o que, não sei o que. E aí eu não me enxergava. Aí eu ficava assim, nossa, mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí eu comecei a ver as suas lives sobre a autoria, né? Que você sempre fala que é o essencial, né? Que não, sei, não tem que ser aquela coisa, umas coisas mais diferentes, assim, e para as pessoas também se identificarem, né? Porque não adianta você ter o trabalho impecável e as pessoas têm que se identificar, né? Aí eu fico assim, mas o que eu tô fazendo de errado? Tá. Aí você não vê o que você está fazendo de errado porque é um ponto cego. E você não vê porque ele é cego. Por isso é um chama de ponto cego.
E todo ponto cego é Uhum. cego. E você nunca vai enxergar ele sozinho porque ele é cego. Você vai precisar de ajuda de alguém para enxergar. Só que você não pode esperar o momento perfeito para isso acontecer. Um dia você vai ter que bater na mesa e dizer: chega, eu vou fazer Uhum. algo pela minha fotografia. Quando esse dia Aham. acontecer, cada um tem um tempo diferente. Quando esse dia acontecer e você bater na mesa e falar: chega, a coisa vai mudar. Até lá, Uhum. até você não se indignar, a coisa vai manter mais ou menos assim. Quando você se indignar, eu vou estar aqui, no mesmo lugar, no mesmo, com o mesmo objetivo. E se fizer sentido para você, você sabe onde me encontrar. Só que não tenho como te ajudar enquanto você não bater na mesa e falar: chega, cansei, é tudo Aham. ou nada. Ou eu vou entrar de cabeça, ou eu vou largar essa parada. Porque eu não gosto dessa história de entrar devagarinho na fotografia, não. É que nem emagrecer devagarinho, ninguém consegue. Ou você decide emagrecer e bate na mesa e emagrece, porque emagrecer devagarinho não funciona. Você não vê resultado, Uhum. aí você acredita que não vale a pena todo esse sacrifício que você está fazendo para emagrecer, porque você não está emagrecendo. Entende? A mesma coisa na fotografia. É exatamente igual. Tá? Beleza. Tamo junto. Me manda um direct que a gente te desenrola o link de replay aí para assistir a reunião secreta de ontem à noite. Vai, vai abrir a cabeça para você em algumas coisas aí. Tenho certeza.